Bem-vindos e bem-vindas a esta aula sobre mandalas vibracionais. É uma das terapias holísticas as quais eu trabalho e as quais eu gostaria de apresentar para o mundo e assim, muitas pessoas nunca ouviram falar, porque é uma técnica relativamente nova, jovem, né? Assim, tem muitas terapias, tem muitas coisas surgindo nos últimos anos e as mandalas vibracionais são uma delas, apesar de que as mandalas, assim, já são há muitos e muitos anos utilizadas pelo mundo, pela humanidade. Ela é encontrada em todos os lugares, em todas as coisas, inclusive no nosso DNA, na criação do mundo, na criação do universo. Mas enfim, a gente vai entrar mais a fundo daqui a pouco no que são elas. Eu queria primeiro apresentar para vocês o que a gente vai falar hoje, né? Que são sobre essas ferramentas incríveis que são as mandalas vibracionais, que ajudam a gente na nossa expansão do nosso inconsciente e também trazendo à tona tudo aquilo que a gente precisa saber pro aqui e agora, no consciente e no material. Então, começando aqui a apresentar, o meu nome é Eide, eu sou professora de meditação, eu sou facilitadora de processos de aprendizagem e desenvolvimento humano e sou terapeuta certificada em mandalas vibracionais, também leitora de aura. E aí coloquei meu Instagram aqui, é @eidehirano, caso vocês gostariam de me procurar em algum momento, saber um pouco mais. Eu não sou uma pessoa que posta muitas coisas no Instagram, mas ao mesmo tempo estou sempre acessível, caso vocês queiram mandar alguma mensagem para mim. Então hoje vou primeiro falar para vocês o que a gente vai apresentar, né? Que é o que é uma mandala, o que é uma mandala vibracional, que é diferente, né? Quais são as diferenças, quais os benefícios de uma mandala vibracional e como funciona o processo, como que elas se dão, né? Como elas aparecem, enfim. Então, queria contar um pouco da minha história antes, né? Para não a gente pelo menos dar uma introdução aqui, voltando aqui. As mandalas vibracionais chegaram na minha vida há mais ou menos 5 anos, se eu não me engano, 5 anos, isso. Então, eu estava num processo já de autodesenvolvimento, eu já estava me conhecendo muito e conhecendo muitas técnicas. E na leitura de aura, quando eu estava lá aprendendo, eu acabei conhecendo uma pessoa muito especial chamada Tati Alencar, que hoje é a Tati Tamira Alencar, e que naquela época ela estava começando o trabalho com as mandalas vibracionais e eu tive a sorte de conhecer logo no começo, assim, eu ganhei uma mandala dela, na verdade, assim, num sorteio, né, naquela época, e eu tava num sebo, eu tava num jogo cooperativo, que é uma das minhas formações também, e eu ganhei essa mandala dela que me trouxe tantas informações sobre o que eu estava fazendo, do que eu estava passando, do que eu estava me desenvolvendo, que aquilo foi muito importante para mim. Eu falei, gente, como que a pessoa pode fazer uma arte e também me contar coisas que estão acontecendo assim na minha vida, né? Como espírito, assim mesmo, como o que é muito além do que eu aparento por aí, né? E, enfim, ela estava iniciando esse trabalho e eu fui acompanhando tudo que ela ia fazendo, postando, os seus trabalhos mesmo, né, nas casas das pessoas. E aí eu também consegui trazer as mandalas dela para dentro da minha casa. Então eu também fiz ganhei duas mandalas, ganhei não, né, eu realmente contratei mesmo o serviço da Tati, que é um serviço muito incrível, muito mágico. E eu ganhei duas mandalas enormes, assim, na parede das minhas casas. Uma com a energia do meu marido e a minha, né, pro casal, e a outra pra minha filha que tava para nascer ainda, ela ainda tava na barriga. Então a decoração do quarto dela foi uma mandala vibracional. E trouxe tantos insights pra gente. E até hoje, assim, eu já mudei de casa, já mudei de país, inclusive, mas eu carrego essas mandalas comigo, porque eu tenho elas pequenininha em papel e elas ainda estão presentes, assim, pra mim, porque elas ainda estão vibrando coisas que eu preciso saber, que eu preciso lembrar.
E, enfim, e hoje, na minha jornada, né, isso aconteceu há 5 anos atrás, até agora, desculpa, 5 anos não, a minha filha já tem 7 anos, então já faz mais tempo ainda. Fazem 7 anos, quase 8, que eu ganhei essas mandalas, né, que eu consegui adquirir essas mandalas, e há 5 anos eu aprendi a fazer essas mandalas também. Assim como a leitura de aula, que eu falei assim, um dia eu quero aprender a fazer isso, a mandala a mesma coisa, eu falei, algum dia eu quero aprender a fazer isso. E hoje eu sou uma das pessoas que são guardiões, né, da escola que eu aprendi, que é a Escola Iniciática de Mandalas Vibracionais, da Tati Alencar. E sou uma facilitadora de aulas, de cursos, então eu também ofereço também essa ferramenta para outras pessoas, né? Assim, o que eu posso ensinar, eu consigo ensinar, eu me dedico a isso também, porque eu acho que é uma das ferramentas de manifestação na matéria que mais me encantaram até hoje. Então, voltando um pouquinho assim para minha história, assim, do que eu tô falando, eu comecei como terapeuta. Então, primeiro eu era psicóloga, depois eu fui me tornar uma leitora de aura, uma terapeuta de leitura de aura, e depois eu comecei a fazer as mandalas. As mandalas foram assim, é como se eu tivesse primeiro, eu estava trabalhando na matéria, sabe? Então, eu estava lá como psicóloga, trabalhando em grandes empresas, multinacionais. E aí, depois eu fui para educação, para a área da educação, eu aprendi muito com as crianças, aprendi muito dentro do ambiente escolar, com os pais, com os professores, coordenadores, diretores. Tive grandes mestres na área da educação. E depois eu senti que eu precisava manifestar na matéria, porque tudo aquilo que eu estava aprendendo e vendo no plano sutil e no plano superior, que são as imagens, as cores, o equilíbrio dos chakras, tudo aquilo que eu estava aprendendo, eu senti uma necessidade de trazer para a matéria. Então tá, legal, como é que eu faço para trazer tudo isso que eu aprendi aqui para trazer para a matéria? Então foi que eu encontrei as mandalas. Trago aqui algumas mandalas que eu fiz aqui atrás. Essas são de pontilhismo, não necessariamente elas têm que ser sempre de pontilhismo, elas podem ser feitas de outros materiais, mas essas são as que eu tenho aqui comigo hoje. Algumas assim são até pessoais minhas, né? Então estão aqui porque são processos também meus. As mandalas me ensinam demais. Então, primeiro assim, o que é uma mandala, né? Sendo bem simples. A mandala, é uma palavra que vem do sânscrito, que significa círculo. E o círculo não necessariamente tem que ser algo religioso, né? O círculo, ele tá em todos os lugares, mas ele é um círculo sagrado. A mandala, ela é um círculo sagrado. Então, o sagrado não quer dizer religioso, é isso que eu quero dizer. Elas têm uma base circular, muitas vezes. Algumas não são circulares, tá? Algumas são em outros formatos, às vezes elas nem estão nessa forma de círculo, elas ultrapassam esses limites, mas ela tem essa simbologia, né, do círculo. Eu também estudei muito o círculo como facilitadora de grupos, né? Existe um poder do círculo. Então, o círculo de pessoas, ela une as pessoas naquela mesma energia. Quando eu trabalhava como facilitadora, assim mesmo, no campo político, no campo educacional, enfim, que eu fiz alguns projetos nesse sentido, existe um terceiro elemento, assim, que não são só as pessoas, que é o poder do círculo. Então, esse poder do círculo é algo que é meio inexplicável, porque ele não é tátil e não é visível, mas ele é algo que é um movimento, sabe? Aquilo que uma pessoa sente de um lado do círculo, a outra também sente. Então, numa dança circular, a gente até coloca as mãos assim, uma dando para outra, uma que dá e a outra que recebe, porque uma que dá e a outra que recebe, desculpa, porque existe uma energia circulando tudo aquilo, é uma energia que vai. E a mandala vibracional, a mandala em si, ela traz essa energia de movimento também. Só que a mandala, ela tá na humanidade há muito, muito tempo, né?
As geometrias sagradas, elas têm essa principalmente assim, da flor da vida, que vocês podem ver aqui, tem o Yin Yang também, são símbolos muito conhecidos há muitos e muitos anos, né, por todos nós. O Carl Jung, que é um psiquiatra suíço muito famoso, tanto na psicologia, como no campo da medicina, como também no campo das artes holísticas ou do campo espiritual mesmo, o Jung, ele trouxe esse conhecimento sobre essas energias sutis também para as mandalas. Ele foi a primeira pessoa mais conhecida que trouxe isso para o Ocidente, trouxe isso da forma que a gente conhece hoje, assim, né? Do que são as mandalas, de como elas podem também transparecer muito do que está acontecendo dentro do ser humano ou do ambiente onde ele está, para uma forma geométrica. Então, hoje estou trazendo para vocês assim, uma forma de manifestar aquilo que é invisível para aquilo que é tátil, para aquilo que é concreto. E isso é algo que acontece porque a gente fala vibracional, né? Tudo vibra, tudo vibra. A roupa que você usa tem uma vibração, os colares que você usa têm uma vibração, os cristais, as pedras, os símbolos que você usa, a cor que você está utilizando naquele momento também tem uma vibração. Tem vibrações de altas vibrações e baixas vibrações. Existem lugares que têm uma vibração um pouco mais pesada e tem lugares que têm uma vibração mais leve, mais alegre, mais gentil. Então, tudo isso é vibração. E eu acho que o ser humano não dá tanta importância para isso, mas assim, é algo que está sempre presente na vida do ser humano. Então, quando eu estava na faculdade de psicologia, uma das coisas que eu queria estudar, e que era o meu TCC naquela época, era exatamente o que o ambiente causa no comportamento do ser humano. Era uma das coisas que eu tinha uma curiosidade. E aí essa resposta foi vindo lá pra frente da minha vida para eu poder entender melhor, né, como é que se trabalha com isso. Só que para você que já trabalha com qualquer coisa que seja, imagina que você é um canal. Você é um canal que conecta a terra e o céu. Então, tudo que você recebe aqui desse plano superior passa por você, passa por todos os seus chakras, passa por toda a sua aura, passa por toda a sua vivência e convivência, seus pensamentos, padrões, tudo isso passa por você e chega na Terra, que muitas vezes é aquela grande mãe que ajuda a gente a transmutar, que ajuda a gente a aterrar, que ajuda a gente a estar presente aqui. E também ao contrário, né? Você é um canal, então às vezes vem uma informação ali do centro da Terra que vai passar por você e também vai para o cosmos. Ou então vai passar pelo seu coração. E olha só, o coração tá bem na altura aqui, ó, dos seus braços. Então, do coração passa tudo por você e vai para suas mãos, que são aquelas que vão fazer as coisas aqui na Terra. E fazer aqui na Terra, que seja trabalhar com computação, que seja trabalhar com construção, pode ser através da música, da arte, do ensinar, do lecionar, do ser um esportista, de ser um atleta, de ser o que quer que seja. Às vezes o seu servir vem de um lugar assim, de dar a mão para alguém perto de você. Você é aquele que é o cuidador ou cuidadora de alguém. Mas isso passa tudo por você, as informações, cosmos e terra passando por você, pelo seu coração e você entregando isso para a terra. Então tudo é vibracional. E aí a gente não percebe isso, porque quando a gente veste uma roupa, às vezes você pegava a roupa que você achou mais barata. Ou se não, uma roupa que você achou linda.
mas no corpo não ficou muito bem, mas você falou assim, tudo bem, eu vou usar porque ela é linda e eu quero ficar linda. Só que aquela vibração daquela roupa e por todo o processo por onde ela passou, ou as pessoas que fizeram, ou os países onde ela foi feita, tudo isso passa com uma energia até chegar em você. E você está usando essa energia. Então, toda vez que você tiver alguma arte, principalmente assim, arte ou roupas ou coisas que você usa continuamente, presta atenção. Presta atenção na energia que ela tem e se ela te dá uma boa energia mesmo, se você quer aquilo com você, porque às vezes você não quer. Às vezes, você simplesmente quer ser você. Você não precisa estar bonita e usar aquela coisa da moda. Você simplesmente quer usar aquilo que você se sente confortável. Aquela roupa que é quase um pijama de tão fininho, mas é que aquela roupa você se sente à vontade. Porque essa é a vibração que ela carrega. Então, a mandala, o que acontece? Deixa eu ver se já é o próximo. Antes de eu entrar na leitura da mandala. Quais são as bases da mandala vibracional e quais são os benefícios, né? Você ter uma mandala vibracional na sua casa, num lugar visível, onde você enxerga sempre, você sempre vai lembrar das informações que ela traz. E cada mandala é única. Cada mandala tem uma vibração, tem uma... Primeiro assim, uma mandala vibracional você coloca uma intenção, antes de tudo. Quando você vai pedir uma mandala para uma terapeuta certificada ou não de mandalas vibracionais, e mandalas vibracionais eu digo, é uma marca patenteada realmente pela Tati Alencar, e tem gente usando mandala vibracional e não é certificada, não aprendeu as mesmas técnicas, elas fazem uma mandala comum, tá? É outra coisa. E mandala comum pode ser ótima também, não tô desmerecendo nada, mas às vezes é só uma arte bonita. É isso que eu tô trazendo para vocês. A vibração que ela carrega é muito importante, é aquilo que você tá trazendo para sua casa. Ou muito mais assim para uma tatuagem. Tem gente que tatua as mandalas. Eu já fiz várias mandalas de tatuagem. Você carrega com aquilo no corpo o tempo todo e vai ficar para sempre. A não ser que você retire, mas sempre vai ficar com você. Então assim, muita atenção com tudo que você usa. Você precisa ter muita coisa. A gente tá numa época assim que o ter já tá por fora, assim, o ter já não faz sentido. Então, o que importa é o que você é. E a mandala, ela tá ali para te lembrar o ser em essência que você é. Então, as mandalas vibracionais, elas trazem um conhecimento e uma harmonização dos chakras. Então, a gente, quando tá fazendo uma mandala vibracional, a gente sabe exatamente quais chakras ela tá funcionando. Então, vamos supor que uma pessoa fala, eu quero uma mandala com a intenção de prosperidade. Pode ser prosperidade financeira mesmo. Para minha companhia, para minha empresa, então eu quero uma mandala dessa. Essa é a intenção. Quando um terapeuta sério vai fazer a mandala, existe uma série de preparações. Uma delas é uma meditação bem feita, realmente uma limpeza para que ele seja um canal neutro, tá? E aí eu agradeço muito por já ser leitora de aura, já fazer meditação das rosas, porque é o canal que eu já faço. Eu faço todas essas práticas e faço as práticas do Reiki todos os dias. Então, para mim é muito claro de estar sendo um canal limpo. E aí, desse canal, a gente consegue perceber quais chakras que estão trabalhando naquela mandala. E, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, pode até ser uma mandala específica para um chakra. Eu quero uma mandala para o meu segundo chakra. Mas aí, não necessariamente ela vai ser laranja. Talvez ela não seja laranja, porque o que a gente usa na escola de mandalas vibracionais não é aquela psicologia das cores, tá? A gente não utiliza a psicologia das cores. As cores, elas vêm através da nossa intuição. A gente utiliza a cor que vem. Assim como na leitura de aura também, a cor que vem, não é a cor do chakra. Porque às vezes, para ela trabalhar o seu segundo chakra, por exemplo, ela vai precisar trabalhar com o sexto chakra. E aí o sexto chakra tá em azul índigo. E
a mandala inteira vai ser azul índigo. Não inteira, porque aí também tem a parte do artista, né? Que às vezes ela vai colocar outra cor para chamar atenção, enfim, aí vem de cada um o que ela intui na hora. Mas por isso que a gente fala que traz uma harmonização dos chakras, porque ela tem um conhecimento e vem também informações e mensagens para cada traçado, para cada elemento que vem nessa mandala. A gente também utiliza a numerologia. Então, não é por acaso. Às vezes vem mais pétalas dentro da sua mandala. Às vezes vem uma mandala, assim, como se fosse um sexto chakra, sabe? Só 2 pétalas. Pode ser que venha 2 pétalas. Às vezes não vem daquela forma que a gente conhece como mandala. Às vezes vem diferente. E porque, assim, tem a ver com aquilo que você precisa saber naquele momento. Aquilo que o seu espírito está te falando. Olha, é isso que tem que ser trabalhado agora, sabe? E através da numerologia, a gente também consegue trazer dados a mais para essa mandala. A gente também utiliza a radiestesia. Então, temos também os nossos pêndulos, os nossos gráficos bem específicos nossos, tá? Que a gente faz, que a gente utiliza. A gente consegue ver quanto aquela mandala tá medindo em hertz, né? E o quanto que ela tá vibrando, porque a gente tá falando tanto de vibração, né? Qual é a onda que ela tá vibrando? Quantos hertz ela tá, de acordo com a escala Ross. Então, é muito importante que todos esses elementos, o terapeuta tem que estar preparado para lidar com tudo isso. É muita coisa que vem durante um processo de Amama Mandala. A geopontilismo, então, demora mais tempo para fazer. Então, você fica com aquilo bastante tempo sendo elaborado até você entregar para o cliente o resultado final, as mensagens finais, né? E ainda tem também o Feng Shui, que é algo específico da nossa escola, tá? Que eu estudei mais a fundo, eu também me formei no Feng Shui também, tá? No Feng Shui eu nem preciso falar especificamente, né? Mas é do Feng Shui tibetano do chapéu negro. E a gente consegue também ler como que tá aquela parte, assim, por exemplo, às vezes na mandala ela traz uma informação, vamos dar aquele exemplo da prosperidade. Às vezes na mandala me vem uma informação de que tem um bloqueio ali na família. Então, por que a pessoa não está conseguindo prosperar? Porque tem um problema ali na base da família que está atrapalhando ela a se desenvolver para ela poder prosperar. Então, são informações importantes para a gente poder dar para uma pessoa, né? São muito ricas, são mensagens mesmo, são como se fossem pequenos presentes e grandes presentes para que a pessoa possa realmente entender o processo que ela está, o processo evolucional dela, o que está bloqueando, quais estão sendo os desafios dela para ela conseguir atingir aquilo que ela quer. Outro exemplo meu, né? Tem muitas outras técnicas que a gente utiliza. Eu, pessoalmente, também utilizo a leitura de aura separadamente dos processos da mandala vibracional. Eu também, para os meus clientes, eu também faço uma leitura de curta duração para os meus clientes. Então, eu também entrego 2 pacotes para ele quando ele me pede uma mandala vibracional. Que é um plus, né? Na verdade, já tem muita informação na mandala e eu ainda faço mais uma leitura de aura para trazer algumas imagens para a pessoa ter bem claro o que ela está trabalhando naquele momento. Tudo com a mesma intenção, tudo com o mesmo tema. E como que acontece a leitura de aura? A leitura de mandala. A leitura da mandala, então, como a gente estava falando, né, de que toda vibração gera ondas eletromagnéticas. Eu não vou entrar muito na parte científica, porque não é o meu forte, eu já não sou da área das ciências tão forte assim. Mas eu queria que vocês entendessem, né, que a luz tem uma vibração de acordo com a frequência das respectivas cores. Existe também a frequência do som, a frequência da luz. Então, não é à toa que a gente escolhe determinada cor. E
aquilo que a gente ouve. Eu sou musical, né? Sou bem musical. Então, na minha adolescência, assim, eu era aquela que cantava mesmo no palco, pegava um microfone e cantava, eu gostava do violão. É, hoje em dia toco um pouquinho, sabe? Faço os meus trabalhos com mantras também. Então, o som que você escuta influencia muito no seu estado. Então, muito cuidado quando vocês vão escutar uma música de baixa vibração, né? Eu lembro de quando eu tava nervosa, principalmente na adolescência, eu escutava uns rocks bem pesados. Mas porque era como se aquele rock me ajudasse a extravasar. Mas ao mesmo tempo, dependendo da música, as palavras eram muito agressivas, o som era muito agressivo e aquilo me atingia de uma forma negativa. Mas eu não tinha consciência disso naquela época. Naquela época eu só queria extravasar. Hoje em dia eu tomo muito mais cuidado. E principalmente enquanto eu tô fazendo o meu trabalho. Se eu tô fazendo o meu trabalho, eu tenho que escolher uma música que seja de alta vibração. Às vezes eu escolho até pelos hertz da música. Às vezes eu escolho uma playlist que eu já conheço, que eu sei que tem mantras, que não tem nenhum, de repente entra aquela música nada a ver, que é mais forte, que fala de alguém que tá sofrendo. Não, gente, porque se você escuta algo que tá nessa vibração do sofrimento, você entra também nesse lugar de sofrimento. Então, muito cuidado com aquilo que você escuta. As águas dentro de você também vibram de uma forma diferente. Tem o Masaru Emoto, né, que tem aquele experimento muito famoso que todo mundo conhece, de ele pega lá água não, desculpa, o arroz, né, o arroz, e fica todo dia falando para aquele arroz, eu te odeio, eu não gosto de você, e pro outro ele fala amor, paixão, compaixão, serenidade, paz, e aí ele faz aquele experimento e vê o que acontece com o arroz que ouviu os xingamentos e aquele arroz que ouviu só palavras de boa vibração, né? Então, para você imaginar se isso acontece com a comida, se você cozinha para sua família, gente, é muito importante que você esteja numa alta vibração para você poder fazer a comida da sua família, porque você está alimentando todos eles, às vezes, com qual energia? Com a energia que você veio da rua? Então, uma das coisas também que eu aprendi na vida foi assim, você tá no seu trabalho, no dia a dia, na rua, pegou trânsito, pegou carro, chegou em casa, faz uma limpeza rápida, assim, por isso tem que ter técnica. Técnicas rápidas, pra mim, sempre funcionaram. Assim, simplesmente assim, limpa, alinha o seu chakra e aí você consegue voltar para casa e lidar com o seu bebê, lidar com a sua criança em casa, lidar com o seu marido, com a sua mãe que tá adoentada, quem você tiver em casa, mas você tá numa vibração neutra. Porque se você chega carregada do trânsito e traz isso para casa, é nocivo para todo mundo. E se você faz com isso carregado e traz para sua cozinha e faz uma comida para todo mundo se alimenta daquela energia. Então, não é um mundo das mil maravilhas, não é fácil, mas existe uma disciplina da pessoa, de que ela tem que lembrar mesmo. Opa, cheguei em casa, deixa eu dar uma respirada profunda, 3 respirações profundas, ou faz uma meditação rápida, que, gente, existe meditação de tudo agora, pode ser 1 minuto de silêncio, que seja. Faz isso e volta para casa com um novo painel em branco, uma folha branca nova, sabe? Só de você estar neutra e não trazer as coisas para os lugares diferentes, é a mesma coisa assim, deu problema em casa e chegou no trabalho, limpa, depois chega no trabalho. Porque se você faz tudo junto, embolado, aquilo se torna um bololô dentro de você que te faz mal o dia todo. Então, a gente falou aqui da vibração, né? Da luz, do som, das cores, tudo, tudo. Então, é uma das coisas que eu queria falar
para vocês. Então, por exemplo, deixa eu dar mais alguns exemplos, né? Que a gente estava falando do que é uma... desculpa, eu preciso falar para vocês sobre a leitura de uma mandala. Mais uma vez, não, deixa eu só tomar um pouquinho de água. Água é um santo remédio para todos, para poder fluir todas as energias. Então, tomem muita água, sempre. Sempre, e quando fazem processos de energéticos, né? Toma mais água ainda, tá? Começar aqui o outro novo ciclo aqui. De o que é uma leitura de mandala. Um leitor sério de mandala não é à toa que você vai chegar nele, tá? Não é só pela arte bonita. Você tem é uma atração, assim, de energias. Então, ele tem algo para te entregar e você tem algo para entregar para ele. Existe essa mistura de energias e quando não é para ser, não acontece. Gente, de verdade, assim, às vezes não chega. A mandala não chega na pessoa ou chega num momento diferente. Eu já fiz uma mandala que demorou 1 ano para chegar na pessoa. E não foi que eu demorei 1 ano para fazer a mandala. Foi simplesmente a mandala ia pro correio, foi para outro lugar, depois foi para lá, e ela ficou fazendo um percurso até chegar na pessoa. E aí, quando chegou na pessoa, fez todo sentido. Antes não faria. Então, é inexplicável, mas acontece. Assim como qual é o terapeuta que vai te atender, tem essa mistura também. Algo que você vai apresentar para ele, da sua história, e ele vai te apresentar da história dele, porque ele vai fazer a mandala da forma, sendo um canal, passando por ele. Então não existe essa competição dentro das mandalas vibracionais. As pessoas estão lá porque são as pessoas certas. Os clientes certos para os terapeutas certos. E o que acontece? Só explicando um pouquinho melhor. O terapeuta sério, né? Por que eu falei isso? Porque ele tem que ser um canal. Ele não pode ser uma pessoa que vai lá para te dar conselhos. Ele é simplesmente um canal que vai te contar o que ele tá vendo naquela mandala que tem a ver com o seu processo. E ele vai saber quais são as coisas que são pro processo dele. Coisas separadas, tá? Por isso exige muito autoconhecimento, exige muita disciplina mesmo, né? Que eu comentei, mas também muito cuidado. Eu acho que acima de tudo, muito cuidado, muito respeito pelo ser humano, porque todo mundo tem algo para apresentar, mas existem os canais certos, sabe? Aquela coisa do terapeuta, que sempre tem que ter terapeuta, porque você não vai ficar entregando para o cliente as coisas que são suas. O que é seu, o que é do cliente. Você tem que saber saber bem o que é um e o que é o outro. Então, por isso é algo que é um trabalho intenso, que exige mesmo que você faça isso por mais tempo. Então, aqui a gente passou pelas bases e benefícios. Quais são os tipos de mandalas vibracionais que nós temos? Temos aqui mandalas universais, que a pessoa faz com todas essas meditações, todas essas técnicas, mas que seja para qualquer pessoa que esteja nessa energia dela, tá? Então ela é aberta, não é personalizada. Ela é uma mandala que é feita com um tema e ela vai ter a sua leitura, mas ela é uma mandala universal. Então, deixa eu ver se eu tenho alguma mandala universal aqui. Tem uma mandala universal. Só que tá no plástico, gente. Espera aqui. Ela fala. Aqui atrás eu coloco aqui também tudo que ela tá vibrando. Então, ela fala ela tem 600 Hz. Ela fala da paz. Ela fala do amor, da luz. Tá trabalhando muito o quarto chakra. Fala da compaixão, saúde, da felicidade. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma universal aqui perto. Tem algumas aqui também.
Se eu tirar do plástico fica melhor, eu acho, né, gente? Aqui tem mais outra mandala, que também fala da prosperidade, joy, como que fala joy? Da alegria, da serenidade, da unidade. Tá trabalhando mais o terceiro chakra, chakra da realização, das conquistas. Aqui tenho mais uma, que são as mandalas de... Essa mandala de renascimento, reflorescimento, um novo ciclo que se inicia. Então, aqui eu tenho algumas mandalas que eu tenho que são universais, tá? Aí tem as mandalas que são temáticas. Então, a pessoa escolhe um tema, escolhe uma intenção. E aí, é aquilo que eu falei, né? O cliente vai escolher e o terapeuta vai ler aquilo que precisa ser lido para aquele cliente. Então, tenho aqui, esse que é uma de propósito, uma mandala do propósito, essa é em papel, tá? Então, é uma mandala que traz também muito conhecimento, assim, tem as energias do sutil, do cosmos, do divino, ajudando nesse propósito, a energia feminina da lua, tem muita... Tem como se fala... Ela é bem feminina, na verdade essa mandala é uma mandala bem feminina, assim, ela fala tanto dos órgãos sexuais da mulher, quanto também fala da energia da lua, de como aquilo influencia, como as energias da lua influenciam também no ciclo do propósito dela. Tem as mandalas de família, tem as mandalas para trabalho, para empresas, existem até mandala com logo, não é lindo? Imagina você ter um logo que é uma mandala vibracional, que é algo que assim, é para impulsionar mais o seu trabalho, você pode colocar a intenção que seja, eu quero que tenha mais clientes e tal, mas ainda você vai ter assim, todo o conhecimento do quais são os bloqueios, onde estão assim, aquelas partes que são potências suas, coisas que vão te ajudar no seu trabalho, que vai fortalecer a sua empresa. E isso tudo estando no logo da marca, assim, que vai estar em todos os lugares. É incrível, né? Assim, a potência disso é muito forte. E eu vou contar pra vocês, gente. Eu tô começando, assim, depois que eu virei mãe de 2, que agora o meu pequeno é muito bebê ainda, eu comecei a criar mais artes digitais, né? Mais mandalas digitais. E tô colocando em alguns produtos. Sentir isso, assim, na camiseta, ou tomar isso numa caneca, fazer uma yoga com aquela calça que tem as mandalas, é muito diferente. Me dá vontade de não ficar usando mais roupas que eu compro em loja e começar a usar coisas que realmente eu fiz, porque eu sei a energia que eu fiz, sabe? E eu acho que assim, é algo que se todo mundo pudesse fazer, usar coisas que foram feitas com amor, ia ser assim uma energia muito boa para todos. Realmente, experimentando isso na pele, eu afirmo para vocês, assim, a vibração de tudo aquilo que está ao seu redor influencia em você. Não que você seja uma esponja, porque você faz suas meditações, as suas práticas diárias, sua corrida diária, de uma forma que não é para você ser uma esponja, né? É para você simplesmente seguir seu alinhamento, mas que você vai estar com essa energia gostosa, sabe? Como se fosse um abraço, uma mandala te abraçando o tempo todo, te falando, olha, você é muito amada, você tem muita força. Isso tudo, assim, são coisas que só vivenciando para saber, tá? E, bom, aí eu falei, assim, dos tipos de mandala, tem muitos outros tipos, tá? Eu não escrevi todos aqui, são muitos outros tipos. Mas também tem outros materiais, né? Então tem a mandala de tatuagem, como eu disse pra vocês, que são mandalas relacionadas ao propósito de vida daquela pessoa. Então tem também as mandalas em papel, que eu mostrei pra vocês, no Canva, que são quadros mesmo, né, na tela. Tem as em MDF, tem as em madeira mesmo. Essas aqui são de pontilismo, mas não necessariamente é pontilismo, às vezes é feita com tinta acrílica.
Tem também as mandalas de parede, tem as mandalas em aquarela, xilografura, são as mandalas que são pirografadas também na madeira, as mandalas digitais, que são essas que eu falei pra vocês que eu tô fazendo ultimamente, né, porque eu tô fazendo mais produtos, porque eu tenho que fazer meu tempo render também, né, como eu tô com um bebezinho pequeno, eu não posso ficar muito tempo trabalhando, eu preciso trabalhar e logo já botar pro mundo, né, porque eu sinto que é isso, assim, eu tô com essa energia da mãe, então eu preciso fazer, criar e colocar pro mundo, e doar e entregar, porque são coisas que é uma energia pura. Quando eu tava grávida, eu fiz muita mandala, muita, mas porque eu tava total na energia da criação. Então isso me ajudou muito a impulsionar cada vez mais essa criação. E agora que o bebê tá fora, eu tenho que dar metade da minha energia vai, metade mais que isso, né, gente? Quem é mãe sabe. A gente tem que dar a nossa energia pro nosso filho, mas também tem o meu trabalho, que é o meu propósito de vida, e eu também tenho que entregar isso de alguma forma pro mundo. E, inclusive, nessa aula é uma forma que eu tô entregando pro mundo. Falando em mundo, queria só dar mais um último passo falando do Be Love in Motion, que é um projeto das mandalas vibracionais, tá? Que é Seja o Amor em Movimento. O que quer dizer esse projeto? Esse projeto do Amor em Movimento começou com a Tati Alencar também, que são mandalas vibracionais que são feitas ao redor do mundo, em vários países, em vários lugares, e são feitas em lugares, em ONGs, em organizações que estão a serviço do mundo, tá? Então, são feitas por mandaleiras vibracionais, tá? Pode ser uma, pode ser várias mandaleiras vibracionais, e elas colocam ali na parede daquela instituição, e aí para isso tem um processo seletivo, né, das instituições que a gente vai, por que a gente vai, qual que é o propósito da instituição, qual que é o propósito dessa mandala, quem que vai se beneficiar com isso. Existe toda uma equipe que trabalha realmente trabalhando, falando com essas instituições e fazendo esse crivo, né, do porquê que a gente vai fazer aquelas mandalas vibracionais ali. Tem patrocinadores em alguns casos, e as pessoas podem oferecer essas mandalas em diversos lugares. Eu fiz parte na primeira edição que a gente teve do Be Love in Motion, que foi todos ao mesmo tempo. Então, aí foi lá no Japão, aconteceu ao mesmo tempo, que aconteceu no mesmo tempo da Alemanha, que aconteceu no mesmo tempo lá no Brasil, que aconteceu em diversos pontos em Portugal, tem muitas mandaleiras vibracionais em Portugal, e aconteceu tudo ao mesmo tempo, nos mesmos dias, mesmo final de semana. Hoje em dia não acontece dessa forma, hoje em dia existe esse processo, né, seletivo, e aí a gente vai focando, em um final de semana vai nesse lugar, em outro final de semana vai nesse lugar, existe um Instagram próprio do Be Love in Motion, e é tudo feito assim voluntariamente, é tudo feito assim muito em parceria mesmo para trazer esse conhecimento das mandalas vibracionais para o mundo e trazer tudo aquilo que elas oferecem, toda a energia, toda a mágica, a beleza das mandalas, mas que não são só artes vibracionais, não são só artes bonitinhas, elas são portais. Queria fechar mesmo essa aula falando que o que a gente faz nesse trabalho é abrir portais, portais de autoconhecimento, portais de realmente mundos, sabe? Que a gente consegue realmente decifrar os códigos que às vezes a gente não consegue porque estão todos ali no cosmos, e trazer aqui para a matéria. Trazer para a matéria, que é onde a gente resolveu nascer, morar, viver, e trazer para cá, realmente de uma forma amorosa. Então, por isso é trazer o amor em movimento. E com isso, então, eu fecho a minha apresentação. Eu agradeço. Quem quiser me procurar, meu Instagram é Eide Hirano. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu agradeço a energia ativa,
Agradeço a você que me ouviu durante toda essa aula e que vocês estejam sempre muito em paz. Algo que eu também não mencionei, mas como a gente tá também numa comunidade do Reiki, a gente coloca os símbolos do Reiki nas mandalas. Agora aqui vai ser meio difícil de mostrar pra vocês, mas enfim, eu coloco os símbolos do Reiki para que essa mandala seja protegida por essa energia do Reiki também, até chegar na casa da pessoa e continue vibrando essa energia, emanando as energias do Reiki para todo sempre, enquanto elas tiverem essa mandala. E olha, essas mandalas duram muito tempo, vou falar para vocês, porque eu fiz uns testes aqui de mandalas que ficaram na chuva. Eu moro em Vancouver, onde chove muito. Ficaram na neve e a mandala permanece. É incrível. Assim, às vezes até a madeira não aguenta, mas a mandala permanece. É muito incrível, gente. Então agradeço a todos vocês. Namastê. Recording stopped.